falar sobre as bem-aventuranças. Então, eu quero que vocês abram as suas Bíblias em um livro de Mateus 5. Embora é muita coisa sobre as bem-aventuranças, igreja. Olha, nos ensina muito. Ela vai, assim, as bem-aventuranças, ela vai nos ensinar acerca do nosso homem interior, de como a gente tem que se proceder, né? A palavra cristã diz que nós somos semelhantes a Cristo. E as bem-aventuranças, ela nos traz essa convicção maior ainda, de que nós realmente temos que ser a imagem e semelhança de Cristo. Pensar como Jesus pensou, agir como Jesus agiu, perdoar como Jesus perdoou, dessa forma. Aí eu vou pedir para colocar aí Mateus 5. Vamos lá. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele e os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Na verdade, as bem-aventuranças são 8. Então, nós vamos tentar falar um pouquinho de cada uma delas. Para começar, vamos começar falando sobre os pobres de espírito. Hoje, nós vivemos um tempo materialista. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós temos vivido um tempo materialista. Ser pobre de espírito é ter uma opinião humilde sobre si mesmo e sobre as coisas. Opinião humilde. Eu estava pesquisando, né, e eu estava vendo que, muitas das vezes, o nosso ego não nos faz ser pobre de espírito. Muitas das vezes, quando eu vou orar ao Senhor, eu vou orar da seguinte maneira. Estou dizendo eu no singular, como se fosse qualquer pessoa. Não que eu haja dessa forma. E nem quero. Senhor, eu te agradeço, porque hoje eu estive na igreja, hoje eu preguei na casa do Senhor, e foi uma bênção, e eu quero te agradecer, porque a unção caiu. Isso não é ser pobre de espírito. Senhor, te agradeço, porque hoje nós estivemos lá, ministramos segundo o teu querer e a tua vontade. Isso é ser pobre de espírito. Às vezes, nas pequeninas coisas, nós deixamos de ser semelhante a Cristo. Nos pequenos detalhes, nós deixamos de ser semelhante a Cristo. E ser pobre de espírito é reconhecer que somos pecadores e que estamos aqui pela infinita misericórdia de Deus, igreja. Nós não somos nada. A Elaine está aqui hoje trazendo a palavra do Senhor, mas ela não é nada, ela não é ninguém. Até sábado ela nem sabia o que ia falar. Então, nós não somos nada. Nós estamos aqui, se fazemos alguma coisa, se o irmão toca a bateria, se a nossa pastora louva muito bem, é tudo pela infinita misericórdia da graça de Deus sobre nossas vidas. Reconhecer que sem Deus como nossa bússola, porque Deus é a bússola do viajante perdido, igreja. E eu aprendi isso muito cedo. Quando eu nasci, a minha mãe ganhou uma Bíblia de presente. E nessa Bíblia estava escrito a seguinte dedicatória da esposa de um pastor falecido. Essa é a bússola do viajante perdido. Sempre que tu estiveres sem saber para onde ir, tome aqui a direção. E eu tenho essa Bíblia até hoje. Então, reconhecer que sem Deus não somos nada, que Ele é a nossa bússola. Quando você se sentir perdido, sem direção, sem saber como agir, sem saber o que falar, para que caminho seguir, peça ao Senhor: Senhor, me direciona. Me direciona. Me direciona, me mostra o que caminho a seguir, porque com certeza o Senhor vai nos mostrar qual o caminho a seguir, qual é a melhor direção a ser tomada e decisões também a serem tomadas. E isso é o oposto de orgulho, igreja. Ser pobre de espírito é o oposto de orgulho.
é o oposto de vaidade, é o oposto de ambição. Nada disso é ser pobre de espírito. Então, que nós viemos nos esvaziar de nós mesmos, nós ouvimos muito isso há algum tempo atrás, mas hoje ela flui de uma maneira diferente, que nós viemos nos esvaziar de nós mesmos e que viemos nos voltar a ser pobre de espírito verdadeiramente. Nos vestir com panos de saco, nos colocar ao pé da cruz e nos humilharmos perante ao Senhor e reconhecer que nada somos sem a graça dele. No verso 4, fala sobre os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aqui Deus não está dizendo que Ele tem prazer no nosso choro, não. Aqui Deus não está dizendo que Ele tem prazer em nos ver entristecidos, e nos ver abatidos, e nos ver sem saber que direção tomar, desesperados. Deus não tem prazer nisso, não. Esse choro que o Senhor fala aqui, Ele está falando acerca de um choro de quebrantamento. Um choro de arrependimento. E quando nós falamos em choro de quebrantamento, nós podemos ver lá em 1 Samuel, se puder colocar aí, Luli. 1 Samuel 1, do 9 ao 11, eu vou te dar um exemplo de choro de quebrantamento. Não é um choro qualquer. É um choro quando eu me rasgo perante a Deus e eu reconheço mais uma vez que sem Ele eu não posso nada, para que Ele venha lá dos altos céus olhar para mim e ver a minha dor, se compadecer de mim. E o Senhor se compadece, igreja. Diz assim: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Sião, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar ao templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da sua serva e de mim te lembrares, e da sua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Foi uma oração de quebrantamento. Ela se rasgou diante de Deus, ela chorou diante de Deus. E eu quero te falar que você pode fazer isso também. Você pode orar pedindo ao Senhor. Ela queria um filho. Ela queria um filho. O que você quer? Já fez a sua oração de quebrantamento por esses dias? Então, se rasgue diante de Deus. E nós temos uma oração de arrependimento. A oração de arrependimento, ela vem junto com o choro também, mas é um choro puro. Não é um choro de emocionalismo. Quando eu ouço um louvor muito bonito, igual esse último que foi louvado aqui, ele é lindo, tem uma mensagem linda. Mas eu não estou falando de um choro de emocionalismo, estou falando de um choro de arrependimento. Lá no livro de Salmos 32, do versículo 3 ao 6, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão passava sobre mim, e o meu humor se tornou-se sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Ali o salmista estava confessando, se rasgando diante de Deus. Se você for ler esses salmos todo, você vai ver que ele se rasga por inteiro. Ele se rasga por inteiro. Ele se arrepende diante de Deus de todas as mazelas que ele havia aprontado. E muitas vezes eu e você não conseguimos confessar os nossos pecados. Não conseguimos balbuciar. Eu errei. Quando confessamos, igreja, olha, milagres acontecem. Quando professamos o pecado no pé da cruz do Senhor, milagres acontecem. A transformação é alcançada sobre nossas vidas. Diz assim: bem-aventurado os mansos, Mateus 5:5.
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quando falamos de mansidão, falamos de equilíbrio, de domínio próprio. Domínio próprio, mansidão, equilíbrio, domínio próprio. De ter o controle sobre nossas emoções, de ser paciente, de suportar a pressão de sermos aprovados e reprovados por Deus. Isso é muito forte, igreja. Hoje nós temos visto, vivendo, todo dia, minha sobrinha vai trabalhar, ela fala, tia, hoje uma menina se jogou na linha de trem em Campo Grande. Todo dia não, minto. Não, semana passada foi 2 vezes. Semana passada foram 2, consequentemente. As pessoas estão doentes. A depressão está tomando conta dos nossos jovens, das famílias. Quantos você vê, você abre um Facebook e você vê lá, fulano desaparecido, cicrano desaparecido. Fulano saiu à tarde, a gente não sabe para onde foi. Aí você vai ver o histórico, tem um histórico de depressão. Isso é falta de mansidão. É falta de ter controle sobre as nossas emoções. Porque a dificuldade sempre virá. Os problemas sempre estarão presentes, igreja. Sempre estarão presentes. Nós podemos viver dias bons e poderemos viver dias ruins. E temos que ter o controle para aprender a conviver com essas situações. Hoje, muitos não suportam tais provações. Se afundam na bebida, nas drogas, em medicações. Medicações, igreja. Hoje, olha, que eu tenho de colega que vai no médico, eu não estou suportando. Eu vou lá na doutora Y para ela passar uma medicação para eu poder ficar mais calma. Porque eu não estou aguentando. Não é uma nem duas, não. São muitas pessoas. Medicação é de Deus? É de Deus. Meu filho toma medicação. Controlada. A medicação é boa, é boa. Mas as pessoas estão muito apegadas a essas coisas. E acabam trazendo enfermidades para si que nem tinham. Era só uma questão de ter mansidão e domínio próprio. Controle sobre as suas emoções. Era só isso. Parece pouco, né? Falar assim. Mas eu já fui uma jovem deprimida. Eu não tinha controle sobre as minhas emoções. Eu não tinha domínio próprio. Eu me achava um nada. Então, assim, teve uma noite que eu peguei uma faquinha e tentei me matar. E naquela noite eu encontrei Jesus. Naquela noite, Deus falou para mim, não faça isso, eu tenho um plano na sua vida. Foi aí que eu comecei a ler o Novo Testamento. Comecei a ler nos 4 evangelhos. Dali eu comecei a frequentar a igreja do pastor Henrique. E aqui estou até hoje. Mas eu era uma jovem que não tinha domínio próprio, não tinha controle sobre as minhas emoções. Não me aceitava como eu era. E nós precisamos ter esse controle. Precisamos ter esse controle. A vida ela vai sempre te falar assim, olha, você não é capaz, você não vai conseguir. Mas você, dentro de si, você vai falar para você mesmo, eu sou capaz, eu vou conseguir. Porque eu sirvo um Deus que me capacita. Eu sirvo um Deus que me dá talentos que eu nem pedi. E me surpreende com talentos que eu nem pedi. E é assim que Deus faz. Somente os mansos, os que têm equilíbrio, são capazes de discernir que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Efésios 6:12. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta, igreja, é contra as hostes do mal, sabe? É contra as potestades do mal. É uma luta espiritual, igreja. Por isso que é necessário vivermos uma vida de oração constante e de renúncia constante também. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa sim é a nossa luta. Próxima bem-aventurança, os que têm fome e sede de justiça. A fome desde sempre esteve presente.
Desde sempre a fome esteve presente. A fome, o único lugar que a fome não estava presente era no Éden. Quando eles queriam pegar uma frutinha, queriam pegar uma verdurinha, tinha lá. Era só ir lá e colher e comer. Depois do pecado de Adão e Eva, a fome sempre esteve presente. E a fome, Jesus pregava para quem? Para os pobres e para os necessitados. Lá em Marcos 8, do 1 ao 3, nós vemos bem claro isso. Que ele pregava. Porque a fome, igreja, a fome ela leva à desnutrição. A desnutrição leva à fraqueza. E a fraqueza leva à perca de vida. E eu quero te falar aqui, ali nós vamos ler ali, mas antes eu quero te falar da fome espiritual. Precisamos ter fome espiritual, igreja. Você precisa comer da palavra do Senhor para se manter vivo espiritualmente, para não estar desnutrido espiritualmente. Precisamos comer da palavra de Deus. Esse é o nosso alimento diário. Café da manhã, almoço, café da tarde, janta e, quem sabe, um lanchinho antes de dormir. Esse tem que ser as nossas refeições diárias, para que nós não venhamos morrer e padecer espiritualmente. Lá em Marcos 8:1 diz assim: naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo que comer, Jesus chamou a si e os seus discípulos e disse-lhes: tende compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo, e não têm que comer. E se os deixar ir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque algum deles vieram de longe. Olha a preocupação do Senhor. Os que têm fome, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurado não é aquela pessoa que não quer trabalhar, que não quer nada com nada, não, igreja. Que só vem na igreja para pegar cesta básica. Nem esses, não são esses, não. Vamos ser sinceros, não são esses. Bem-aventurado é aquela pessoa que está em extrema necessidade, mas que está ali buscando a Deus fielmente, que nem esses estavam aqui, para ouvir a voz do Senhor Jesus. Esses são bem-aventurados e nós precisamos nos compadecer desses. E quando eu li essa bem-aventurança aqui, o Senhor me deu uma direita. Me deu uma direita e uma esquerda também, porque eu estava precisando. Porque eu sempre esqueço de trazer o quilo amor. Sempre deixo em cima da mesa. Eu sou esquecida por demais. E com essas bencinhas que eu tenho, aí já viu. Eu sempre esqueço, mas eu não esqueço de comer. Eu não esqueço de tomar meu café com pão. Eu não esqueço de caprichar no meu almoço, porque eu amo cozinhar. Mas eu esqueço daqueles que não têm do que comer. E isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. A fome, como eu disse, Deus é o nosso provedor. Ele sacia a nossa fome e nos envia a provisão. Em Salmos 84, do 11 ao 14, Deus nos mostra isso. Que Deus é o nosso provedor. E nós temos vivido isso na pele, igreja. Eu sempre falo, né, que de 6 anos para cá eu tenho experimentado milagres do Senhor Jesus na minha vida, igreja. Porque se vocês conhecessem a minha casinha como era 6 anos atrás, vocês iam dizer assim, nossa, como ela pode morar aqui? Às vezes, para ir no banheiro, nós tínhamos que até abrir o guarda-chuva, de tanto que pingava quando chovia. E nós temos experimentado da misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, da provisão do Senhor para nossas vidas. Porque o Senhor é aquele que provém, igreja. Você não precisa ser milionário para ser próspero. E eu tenho vivido a prosperidade do Senhor na minha vida. Diz assim, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Oh, glória. Pode deixar só até aí. Não precisa falar mais nada. Bem-aventurado o homem que em ti põe a tua confiança.
Só para ressaltar, nós vemos bem-aventuranças tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. Se você for ler, você procurar, você vai encontrar muitas. E o Senhor, Ele tem suprido as nossas necessidades. E o Senhor, Ele quer suprir a necessidade do seu próximo que está ao seu lado. E, de repente, o Senhor quer te usar para suprir essa necessidade e nós estamos desapercebidos. A Elaine está esquecendo o quilomô em cima da mesa. E nem traz depois que lembra. Desse jeito, igreja. Então, que possamos ter mais compaixão por aqueles que realmente sofrem necessidades, passam fome. Bem-aventurado os misericordiosos. Fomos alcançados pela infinita misericórdia de Deus. Essa palavra, ela é tremenda. Bem-aventurados os misericordiosos. Eu separei um texto aqui de Mateus 18, 23, que fala sobre a parábola do servo, né? Que ele vai lá e está devendo. Se quiser colocar aí, Lula, pode colocar, é 18, 23, 18, do 23 ao 35. Ele está devendo. Aí ele vai até o teu Senhor e pede. Nossa, ele se rasga diante do seu Senhor, dizendo, olha, eu não tenho como pagar agora. Eu não tenho como pagar agora, porque eu não tenho condições no momento. Será que o Senhor pode perdoar a minha dívida? O Senhor vai lá e perdoa a dívida dele. O Senhor teve o quê? Teve compaixão, teve misericórdia. Aí o abençoado sai pelas portas e encontra o seu conservo, na mesma situação que ele. E seu conservo faz igualmente como ele fez. Pelo amor de Deus, me perdoa, eu não tenho condições. E o que ele faz? Ele manda prender o seu conservo. Ele não age com misericórdia para o seu conservo. E é aqui que eu quero te trazer uma lição que o Senhor trouxe ao meu coração. Precisamos ter misericórdia sem exceção, igreja, porque Jesus Cristo não faz acepção de pessoa. Então, precisamos ter misericórdia verdadeira, vinda da alma. Não é ter misericórdia do irmão A, porque o irmão A é muito legalzinho, e porque o irmão B está um pouco baleado na fé, eu não vou ter misericórdia dele, não. Ele que se vire. Cansei de falar para ele que ele tinha que se firmar, que ela tinha que se firmar. Não quis? Não quer? O problema é dela. Aonde está a sua misericórdia? Aonde está a minha misericórdia? Precisamos ter misericórdia sem acepção. Uma misericórdia verdadeira. Verdadeira. Amar o próximo verdadeiramente como a nós mesmos. Como você gostaria que agissem com você? Você ia gostar que tivesse misericórdia pela tua vida, não iria gostar? Então, haja da mesma maneira. E o Senhor falou muito comigo, igreja. Foi mais um soco no estômago. Eu tinha levado duas, né? Uma de direita, outra de esquerda. Agora foi um soco no estômago. Porque, verdadeiramente, às vezes, igreja, num simples falar, mas fulano é muito legalzinho e tal, tá, vamos ajudar ela. Aí a outra fulana ou o outro fulano age erroneamente conforme o outro agiu. Mas cadê a misericórdia dele? Você já não tem. Mas porque foi muito isso? Mas porque foi muito... Você já não tem a mesma misericórdia. Não é aceitar os erros. Você vai ter misericórdia não concordando com os erros, mas dizendo, olha, você errou. Mas pode contar comigo. Eu estou aqui do teu lado. A hora que você quiser voltar, pode contar comigo. Eu estou aqui do teu lado. Para te ajudar. Para te erguer. E eu vou só falar uma coisa porque me veio à memória. Há muitos anos atrás, eu fui colocada no banco. E toda a igreja não falava comigo. E um único irmão, ele chegou para mim e disse assim, olha, não fica assim, você pode contar comigo. Porque Deus vai te levantar, é só um processo. Porque, às vezes, a pessoa está tão caidinha, a igreja, ela errou, ela falhou, às vezes, mas ela está tão caidinha, ela só quer ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de pode contar comigo. Pode contar comigo.
Não de chegar matando, porque já chegaram matando em cima de mim também. Bem-aventurado os misericordiosos. Que você venha entender essa palavra na noite desse dia. Que viemos ter misericórdia para com os nossos irmãos. Precisamos ter compaixão uns para com os outros, assim como Jesus o teve. Lembra que eu falei que nós somos cristãos, nós somos a imagem e semelhança de Cristo? O tempo todo, igreja, o tempo todo, isso vai ficar batendo na nossa cabeça. Eu preciso ser a imagem semelhante de Cristo. Amanhã é segunda, eu preciso levantar melhor do que eu fui ontem, no domingo. Misericórdia sem exceção. A palavra do credor, já falei sobre isso. Já falei também sobre isso, que nós somos o servo devedor. A nossa dívida era impagável. Nós somos o servo devedor. A nossa dívida era impagável. E como foi paga essa dívida? Com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Ele pagou a nossa dívida na cruz. Ele teve misericórdia por nós. Ele se doou por nós. Bem-aventurados os puros de coração. Todos que mantêm bons pensamentos, que não se corrompem com as coisas deste mundo, com as malícias, com os desejos da carne. Esses são os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, aqueles que não deixam o pecado entrar pela vista, aquele que não deixa o pecado sair pela boca, aquele que não deixa a mente ficar formigando 1001 pensamentos que só consome a sua mente, consome a sua alma também, e que te leva às trevas. Bem-aventurados os puros de coração, os que se mantêm uma mente sã, uma mente limpa. O que eu tenho visto? O que eu tenho pensado são pensamentos bons? Eu não fui pura de coração, não, igreja. Eu não fui pura de coração, não. Eu estava com um coração maléfico, desejando mal para o meu próximo. E você? Será que em nenhum momento você pensou assim? Sobre alguém? Ou sobre alguma coisa? Ou sobre alguma situação? Desejou que alguém sumisse da face da terra? Então, nós precisamos, igreja, ter controle sobre os nossos pensamentos, ter controle sobre o que entra pelas nossas vistas e pelo que sai dos nossos lábios. Está acabando. Bem-aventurado os pacificadores, os que promovem a paz, igreja. Os pacificadores, os que promovem a paz. Quando a gente fala de pacificadores, nós estamos falando daqueles, igreja, que vão apregoar a palavra do Senhor na face da terra. A palavra da verdade, a palavra de vida, a palavra de cura, a palavra que liberta. Os pacificadores também, nós queremos falar também sobre aqueles que não fermentam a casa do Senhor. Esses também são os pacificadores. E, para terminar, bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça. Nós sabemos que, nesse momento, tem muitos missionários aprisionados, trancafiados, sofrendo. Muitas pessoas que estão sendo perseguidas e a perseguição nem começou ainda, essa que é a verdade. A perseguição mesmo ainda nem começou. E o Senhor, quando nós falamos sobre essa bem-aventurança, o Senhor falou, tem você orado pelos missionários, pelos evangelistas que estão aí mundo afora pregando a minha palavra? Tem você orado, Elaine, pela janela 10/40? Que nós vamos nos voltar também para isso, igreja. Bem-aventurados que sofrem perseguição. Vamos ser perseguidos? Há pastores que estão sendo perseguidos porque estão pregando contra o homossexualismo, porque estão pregando contra a questão do gênero. Tem pastores que estão sendo perseguidos por isso, sim. Mas também tem aqueles que estão lá fora agora, sendo torturados. E não podemos esquecer desses. Não podemos esquecer desses. Precisamos orar por esses.
E foi assim que o Senhor falou comigo sobre a questão da bem-aventurança, igreja. E eu espero que assim eu possa ter passado um pouquinho daquilo que o Senhor ensinou ao meu coração através dessa mensagem para vocês. Amém? Jesus.